Exercício 53, capítulo 3, seção 2. Seção de regras de produto e quociente. Quantas retas tangentes a essa curva aqui passam pelo ponto 1 e 2? E em quais pontos essas retas tangentes tocam a curva? Beleza. Geralmente os probleminhas que a gente enfrentou era algo do tipo... A gente já fez um parecido com esse daqui, na sessão anterior, se eu não me engano. Mas geralmente você tem uma curva aqui no plano, um ponto aqui da curva, né? Vamos supor que essa curva é gráfico de uma função, e a partir desse ponto a gente quer encontrar a equação da reta tangente aqui, né? O problema é que esse problema aqui que está sendo proposto agora, ele é um pouquinho diferente. É dado a curva, mas esse ponto aqui, ele não necessariamente está na curva. Na verdade, vamos ver se ele está. Se eu jogar x aqui para jogar 1 para x, vai ficar 1 sobre 1 mais 1, que é 2. Então o y é meio. Ou seja, quando x é 1, o y é meio. Ou seja, esse ponto não está nessa curva, né? Então a situação é algo assim. Nós temos aqui a curva, okay? E aí nós temos um ponto, aqui P, e agora nós pegamos uma reta que passa por P e eventualmente ela vai ser tangente à curva num certo ponto, okay? Num outro ponto aqui, okay? Aí a questão é quem que é esse ponto, né? Quem que é esse ponto aqui? Então, basicamente é isso que o problema está perguntando. A curva é dada por isso aqui. Uma forma da gente enxergar isso geometricamente é fazer o gráfico dessa curva, né? Isso aqui nós fizemos várias vezes nós fizemos dezenas disso aqui no capítulo de limites, né? O domínio dessa função é qualquer real exceto o menos 1, então no menos 1 ele vai ter uma assíntota vertical. Quando x vai para mais ou menos infinito, isso aqui vai para 1, então a reta y igual a 1 é uma assíntota horizontal, então você vai ter aqui, ó, no 1 e no menos 1, e aí a equação dele ou vai ser assim, né? Provavelmente, de acordo com os limites laterais e limites para mais ou menos infinito, ou então vai ser por aqui, né? Aqui e aqui. Na verdade, se a gente jogar 0 aqui no x, né, o y será 0, então na verdade ela passa aqui pela origem, né? Então na verdade vai ser uma curva mais ou menos desse tipo aqui, ok? Tendo assíntotas o y igual a 1 e o x igual a menos 1. E aí a gente pegaria o ponto que é 1, 2, que seria um ponto que está mais ou menos por aqui, e nós traçaríamos a reta, ok? A partir daqui, vou pegar de verde aqui, traçaríamos uma reta aqui que ela seria tangente à curva nesse ponto e nesse outro ponto aqui. Nós teríamos dois pontos de tangência, um aqui e outro aqui. Essencialmente é isso. Eu fiz aqui de qualquer jeito porque eu já fiz esse gráfico aqui no computador. Daqui a pouquinho a gente volta nele. Mas então assim, é só uma interpretação geométrica da situação, que nós temos uma curva, um ponto fora da curva, e a gente quer saber se tem uma reta que passa por aquele ponto fora da curva e que tangencia a curva dada. Ok? Mas como que nós vamos resolver isso às cegas, né? Sem uma ajuda geométrica, ok? Sem interpretação, sem nada, né? Algebricamente é possível nós resolvermos isso aqui. E como que seria a solução? Bom, a ideia é a seguinte: quando nós temos aqui vou pegar aqui. Nós temos aqui uma curva e um ponto aqui, e nós queremos encontrar essa reta tangente aqui, uma reta tangente, né? Então, vamos supor aqui que essa curva aqui é gráfico de função. Ok, vamos dar um nome para isso aqui. Essa aqui é a minha função f.
ok? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar nome para esse ponto aqui. Vou chamar ele de x0. Se ele é x0 e ele está no gráfico da função, então essa parte aqui é o f de x0, ok? E aí, nesse caso, como essa reta é uma reta tangente a gráfico de função num certo ponto, então nós temos a equação dessa reta. O formato da equação, né? O formato da equação é esse daqui. A derivada da função no ponto, avaliada no ponto x0, que é o coeficiente angular dessa reta tangente, multiplica x menos um ponto e y menos o y de um ponto. Mais o ponto que a gente conhece, um ponto que a gente conhece esse daqui também, ok? Mas nós vamos colocar em função desse aqui, ok? Então, o x desse ponto aqui é o próprio x0 e o y do ponto é o f de x0. Vou mais para cá. É o f de x0. Então, essa daqui, a gente vai partir desse fato aqui, essa equação, dessa equação aqui, que é a equação da reta tangente. Okay? E aí a ideia é o quê? Nós encontrarmos uma expressão envolvendo x0 aqui, a expressão daqui envolvendo x0, e usar o fato de que nós conhecemos esse ponto, que é o ponto 1 e 2. Então, isso significa que eu posso jogar o ponto 1 e 2 aqui. E aí eu teria uma equação que envolva somente o x0. E aí eu encontro o x0. Encontrando todos os x0, nós encontramos a primeira coordenada do ponto que a gente quer. E aí acabou. É isso que ele pede, né? Em quais pontos essas retas tangentes tocam a curva. Então, seria isso. Então, moral da história, nós vamos partir dessa equação. Ok? Então, vamos escrever essa equação aqui na outra página. Então, nós sabemos que a equação da reta tangente, que passa pelo ponto x0, fx0 é f' de x0, que multiplica x menos o x do ponto, é igual a y menos o y do ponto, que é o f de x0, né? Que é o f de x0. Okay? F de x0. Beleza. Então, partindo dessa daqui, a primeira coisa que eu quero descobrir é quem que seria um f' de x0. Beleza, agora eu vou usar o fato de quem é a curva, né? A minha curva é y igual a x sobre x mais 1. Então, vamos usar esse fato aqui. Vamos achar isso aqui, ó. Y é igual a x sobre x mais 1. Então, y é igual a x sobre x mais 1. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que derivar isso aqui. Okay? Então, eu tenho que a minha derivada y' de x é igual a quem? Derivada de x com respeito a x é 1, vou colocar aqui explícito, que multiplica a função de baixo menos da fórmula a função de cima, que é a própria x, multiplicada pela derivada da função de baixo, derivada de x é 1, derivada de constante é 0, então aqui dá 1 também. Tudo isso dividido pela função de baixo ao quadrado. Então, função do denominador ao quadrado. Beleza. Agora vamos só dar uma simplificada aqui. Isso aqui vai ser o quê? Aqui vai ficar x mais 1 menos x. Então eu posso cancelar esse 1 já era, né? Vamos apagar aqui só para... Então, não tem esse 1 e também não tem esse 1. Ok? Então eu posso cancelar esse x com esse x. Vai ficar só 1 em cima. Então é 1 dividido por x mais 1 ao quadrado. Isso aqui é a minha derivada no ponto x arbitrário. Isso significa que no ponto x0, basta eu jogar x0 onde tiver x. Então, essa daqui é a minha f, né? Essa aqui é a minha f' de x0.
Então, onde tiver f' de x0, aqui, eu vou colocar essa expressão. 1 sobre x0 mais 1 ao quadrado. Então, como é que fica aqui minha expressão? Fica assim, ó. 1 sobre x0 mais 1 ao quadrado. Que multiplica, aí eu vou repetir aqui essa parte aqui, x menos x0. Desse outro lado aqui, o que nós vamos ter? Y menos o f de x0. Mas quem que é o f de x0? Quem que é a minha f? A minha f é isso aqui, né? X sobre x mais 1. Então, f de x0 é x0 sobre x0 mais 1. Okay. Então, eu vou pegar aqui, ó. Então, vai ficar x0 sobre x0 mais 1. Ok? Beleza. Então, eu já tenho uma equação que o x0 é o meu parâmetro, né? E x e y são as variáveis que estão relacionadas mediante uma equação, né, que gera uma reta. Okay? Agora eu vou usar o fato de que a minha reta passa por esse ponto aqui, 1 e 2. Isso significa que quando na minha reta o x for 1, o y será 2. Bom, já que essa daqui é a equação da minha reta, então quando o x for 1, o y vai ser 2. Então, para não escrever tudo de novo, o que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui essa parte aqui e vou colocar o 1 e vou apagar o y aqui e colocar o 2. Então, aqui vai entrar o número 1 e aqui vai entrar o número 2. Beleza. Agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma equação onde só temos x0. E agora a gente tenta encontrar o x0. Ok? Caso seja possível isolá-lo, né? Então, vamos dar só uma ajeitada aqui na parte. Então, isso aqui é igual a... Vamos ajeitar aqui primeiro, antes de qualquer coisa. Vai ficar 1 menos x0. Aqui, x0 mais 1 ao quadrado. Desse lado aqui, eu vou colocar... Nós temos duas parcelas. Eu vou colocar numa única fração. Então, eu vou colocar assim, ó. x0 mais 1. Aqui é uma fração, né? Então, x0 mais 1 dividido por 1 é x0 mais 1 vezes 2 é 2 vezes isso. E depois eu subtraio do x0. Ok? Deixa eu só... Então, deixa eu colocar assim, ó. Peraí. Vou colocar um traço um pouco maior aqui. Fica aqui. Ok. Então vai ficar x0 mais 1. É 2 vezes x0 mais 1, né? Então, 2 vezes x0 mais 1 menos x0 aqui em cima. Okay? O denominador é x0 mais 1. Ok? Beleza. Eu posso cancelar, né? Assim, eu posso passar esse x0 mais 1 para cá, multiplicando essa parte, vai cancelar aqui, né? Esse 2 com esse camarada aqui. Okay? Quando eu passo isso aqui para cá, multiplicando, ele cancela o x0 mais 1, x0 mais 1. Então, o que eu vou ter aqui por enquanto é o seguinte. Desse lado eu ainda mantenho uma fração, que é 1 menos x0, dividido por x0 mais 1, só que agora é só potência 1. E desse outro lado não tem mais denominador. Nós temos o quê? Aqui nós temos 2x0 menos x0. Então vai ficar só o x0. E 2 vezes 1, 2. Então é x0 mais 2. Ok? Então, o que a gente tem por enquanto é isso. Beleza, então vamos passar esse x0 mais 1 para lá. Então vai ficar 1 menos x0, que é igual a x0 mais 2, que multiplica x0, isso aqui é 0, e x0 mais 1. Beleza? Bom, então é isso que eu tenho que resolver. Ok? Vamos resolver essa parte aqui. Isso aqui vai ficar x0 ao quadrado
mais x0 mais 2x0. Ok, aqui ó. Vou colocar aqui devagar aqui, ó. Mais x0 mais 2x0 mais 2. Beleza, então essa daqui tá aqui e aqui é 1 menos x0. Então isso aqui é igual a... Eu tenho aqui ó 3x0, só que eu tenho um menos x0 que vai passar para cá, então vai ficar 4x0. Vai ficar x0 ao quadrado mais 4x0. E aí, termo independente, eu tenho 1 aqui e 2 quando eu passo para cá, então vai sobrar só 1. Então, mais 1 igual a 0. Então, note que é possível que eu encontre aqui até 2 x0, dois valores x0. Isso significa que eu terei 2 pontos de tangência da curva, da reta que passa pelo ponto 1, 2, e que seja tangente àquela curva dada. Aquela curva dada é uma hipérbole, né? Então ela tem 2 ramos, então tem chance ali de ter 2 pontos de tangência. Apesar de que uma curva qualquer pode ter, né, infinitos pontos de tangência também. Mas de acordo com o nosso desenho lá, é plausível que nós tenhamos 2. Né? Bom, então tem que só resolver isso aqui, né? O delta é b ao quadrado, que é 16, menos 4 vezes a vezes c, então vai dar 12. Okay? 12. Então meu x0 é o quê? Meu x0 é menos b, que é menos 4, mais ou menos raiz de 12 sobre 2a, que é 2. O raiz de 12 aqui é 3 vezes 4, né? Então sai o 4, vai ficar 2 por fora. Então vai ficar menos 4, mais ou menos 2, raiz de 3, sobre 2. Cancelo tudo aqui. Então isso aqui vai ser o quê? Nós teremos... Então isso aqui fica menos 2, mais ou menos raiz de 3. Então de fato eu tenho 2 valores para x0. Ok? Então vamos deixar de chamar x0, vamos chamar um de x0 e o outro de x1. Então eu tenho aqui um x0 que é menos 2 menos raiz de 3, e o outro, vamos chamar de x1, que é menos 2 mais raiz de 3. Raiz de 3 é 1,73, né? Isso significa que esse número aqui, ó, menos 2 menos 1,73, é aproximadamente menos 3,73. E esse número aqui, menos 2 menos 1,73, é aproximadamente menos 0,27. Aproximadamente menos 0,27. Só para a gente ver no gráfico, ver que coincide, mas a resposta é essa daqui, ó. O x, né? O x dos pontos, né? O x dos pontos são esses aqui. E o que ele pede? Em quais pontos essas retas tangentes tocam a curva? Então vamos responder aqui. O x0 e o x1 são esses daqui. Então, as retas tangentes tocam a curva. Em quais pontos? A curva nos pontos, e aí eu vou fazer de forma matemática. Ao invés de eu colocar os valores, eu vou colocar os nomes. Nos pontos P, que é o x0 e o y de x0. E aí quem quiser calcular o valor do y de x0, é só pegar esse valor e jogar lá na função. Cadê a função? Tá para cá? Aqui, ó, nessa função. É só pegar aquele valor.
Menos 2 menos raiz de 3, joga aqui, calcula. Depois menos 2 mais raiz de 3, joga aqui, calcula. Mas nós não faremos isso. Só... Então é o P0, P, que é x0, y0, e Q, que é igual o x1 e o y de x1. Ok? Mas aqui a gente já tem... Bom, então, essa é a resposta. Essa é uma resposta plausível, onde o meu x0 e x1 eu acabei de descobrir. Ok? Beleza. Aqui terminou o exercício. Agora vamos vê-lo geometricamente aqui no computador. Eu tenho aqui, esse daqui é o gráfico da minha função, da minha y igual a x sobre x mais 1. Aqui é o ponto 1, 2, esse ponto A aqui é o ponto 1, 2. Por esse ponto está passando duas retas, ok? E essas retas, elas tangenciam essa curva y igual a x sobre x mais 1 em dois pontos, que é o B e o C. Okay? Note que o ponto B, aqui ó, é 0 e aqui é 2. O ponto B é menos 0, alguma coisa, porque o 1 está aqui, então ele é próximo do 0, menos 0, alguma coisa. E esse ponto aqui, a coordenada x dele é quase menos 4, é menos 3, alguma coisa. Né? E note que isso coincide com as nossas estimativas, né? Um ponto é menos 3,73 e o outro é menos 0,27. Então esse aqui, ele será o ponto B, é o x do B. Esse aqui é o x do B e esse aqui é o x do C. Que ele está próximo de menos 4. Beleza? Bom, então é isso. Então, resumindo, a gente escreve a equação da reta, coloca tudo em função do ponto, que a gente dá um nome para ele, e tenta encontrar esse ponto. E a gente resolve algebricamente, sem precisar de uma ajuda visual geométrica. Beleza? Então é isso aí. Mais uma. Valeu.